Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Já agradeço a Deus ao dia a qual Ele me concede, aonde as suas misericórdias, elas se renovaram sobre a minha vida, pois a vida, ela é um dom de Deus. Amados, hoje refletiremos no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, os versos 13 ao 16, a leitura sagrada diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Logo depois do Mestre Jesus, ali no seu sermão, conhecido como Sermão do Monte, Jesus acabara de proferir o seu discurso sobre as bem-aventuranças. Jesus, ele indica a marca de seus seguidores, ou seja, a marca de seus discípulos, como eles devem se portar, como o sal da terra e a luz desse mundo. Assim disse o Mestre Jesus, fazendo uma comparação ao sal que conservava os alimentos e a luz que dá brilho em meio à escuridão. Pois na época de Jesus, o sal era primordialmente usado não como algo para dar sabor, mas sim como conservante para os alimentos, pois não havia geladeira como nós temos hoje em dia nesse mundo pós-moderno. Nos versos 13, quando Jesus diz: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus mostra aos seus discípulos que eles são chamados para fazer a diferença, pois na época de Jesus, os depósitos de sal, ao longo dos anos, por conta das chuvas, perdiam a sua validade, o sabor, e não serviam para mais nada, a não ser para o sal ser jogado fora na construção de estrada para ser pisado pelos homens. Então que nós, cristãos, possamos continuar conservando como sal a essência do verdadeiro evangelho, que leva o pecador arrependido ao Pai, pregando as boas novas de salvação. No verso 14 do texto, Jesus diz assim também, que seu discípulo, seu seguidor, deve ser como a luz desse mundo. E o porquê, no verso 16 do texto, responde: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que possamos nos lembrar que o que estamos fazendo está glorificando o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele indica a marca que iria caracterizar a figura de seus discípulos, tanto de sua época, como também vale para nós cristãos, principalmente nos dias de hoje, no contexto de um mundo difícil e desafiador a qual vivemos. E eu te faço aí, do outro lado, uma pergunta. Você que se diz cristão, você tem feito a diferença nesse mundo ao qual vivemos? Pois nós, servos e servas de Deus, precisamos fazer a diferença, mostrando as boas novas de salvação através do Evangelho de Jesus, mostrando o amor de Cristo para as pessoas, através do testemunho de nossas vidas. Pois Evangelho que não transforma não é Evangelho. A palavra de Deus, ela diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. O apóstolo Paulo,
Ele diz assim, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E o contexto aqui é viver para Cristo, fazendo a diferença, sendo luz desse mundo e sal dessa terra, para a glória de Deus, como nós acabamos de ouvir no texto. Sendo luz desse mundo e sal dessa terra. Então, lembre-se que somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele tem palavra de salvação e vida eterna. Pois somente Jesus, ele pode preencher o vazio da alma e os anseios do coração humano, fazendo de fato com que a vida ela tenha propósito e ela tenha sentido, pois Jesus, ele é o dono da vida. Hoje, ficamos por aqui com a nossa breve reflexão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia e sabedoria, ele também nos conceda um dia abençoado, com todo o seu livramento para a nossa vida. E eu tributo toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nosso Criador, que fez ele os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus.